Para a conversão de escalas de E1 para E2 e vice-versa, utiliza-se a tabela abaixo. Por alguma razão, muita gente aqui se atrapalhou mesmo, tá? Eu diria que a banca, ela surpreendeu um pouquinho realmente, porque não é tão usual essas questões, mas por isso que eu sempre digo, tem questões no nosso livro que ainda estou esperando que caiam. Esta não é inédita, evidentemente, nós já vamos ver o que é isso, mas eu sabia que cairia 34. Nesse estilo aqui, poderia ter feito pelo menos um exemplo, né? Então nessa parte eu diria que das próximas vezes vou sempre colocar mais este exemplo, que é a mesma coisa, misturado com proporções, mas que para o aluno surpreendeu até por causa do zero, que aqui dizia zero, ó, 0 e 7, 100 e 32. E também o aluno entendeu conversão de escalas, o Zé não falou isso. Pessoal, vou trazer uma coisa que vocês vão se lembrar. Na verdade, isso aqui vocês todos estudaram muito nas escalas termométricas, lá em física, termologia. Escalas termométricas, graus Celsius e graus Fahrenheit. Então, o grau Celsius, 0 Celsius, né, temperatura de ebulição e de fusão, ebulição da água, fusão do gelo, que corresponderia, por exemplo, na escala Fahrenheit a 32 e 212. E aqui uma temperatura Celsius quaisquer correspondente a uma Fahrenheit, que se usa lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, essa é a conversão de escalas que eles queriam dizer. Só que eles generalizaram. E claro que a matemática é isso e não física. Mas vejam, a ideia é por proporção, ó. Daqui até aqui tem 100 tracinhos. E na mesma situação da fusão do gelo e ebulição da água, vai ter 180 na Fahrenheit. Eu sei que não caiu isso na prova, só para vocês. Eu estou puxando do cérebro de vocês conhecimento que vocês já tinham disso. Então, partezinha está para partezona, assim como partezinha está para partezona. No caso lá das escalas, ficava assim, ó. C menos 0 é C, né? Porque de 0 a C tem C. Então, C está para 100, assim como F, porque do 32 até o F vai ter F menos 32 está para 180. E aí simplificava tudo por 20 e tínhamos aquela fórmula da física C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Tá? Bom, aqui eles fizeram diferente. Aqui eles deram uma outra relação, mas nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Escala 1 e escala 2. Quando é 0 aqui na escala 1, é 7 na escala 2. Quando é 100 aqui nesta escala, é 32 a outra. E quando aqui for... Eu não vou usar nem X e Y, porque vou chamar A, aqui vai ser B. Então a relação entre essas escalas é o seguinte, essa parte está para tudo, assim como esta está para o todo. E eu estou vendo o seguinte, ó, que o todo aqui é 100 e o todo lá é 25. Porque do 7 até o 32 tem 25. Isso significa que se aqui tem nesse trecho, tem 100 tracinhos e lá tem 25, aquela escala é maior, ela é 4 vezes maior, porque se ela só tem 25 repartições, 25 intervalozinhos, é um grau maior, ele é 4 vezes maior. Isso para vocês raciocinarem. Ele é 4 vezes maior. Então essa é a proporção. Bom, mas não importa. E daqui até aqui é A menos 0 é A. Assim como B menos 7. E aqui eu simplificaria tudo por 25.
E aí eu vou querer que vocês copiem para quê? Porque agora eu vou apagar isso aqui e ficar só com a questão da prova. A questão aqui do Fahrenheit eu deixo como ilustração apenas. Então vai ficar A sobre 100 é igual a B menos 7 sobre 25. Simplificando tudo por 25, fica A sobre 4 é igual a B menos 7. Onde esta é a escala 1 e esta é a escala 2. A primeira informação X vem equivaler ao B. Tá? Eles querem saber E1 e E2. Então, os valores X e Y que completam corretamente. Na verdade, eles não deram o B, eles deram o A. Eles deram que o E1 é 20. Então, se eles deram o A, que é 20, eles querem saber o B. Eles querem saber o X. O X é na escala E2, ó. Tá? Então, no caso, é como se fosse assim, ó. 20 está para 4, assim como o X, onde tem B é X, eu não sei. Porque o X é a incógnita. Eu chamei de A e de B justamente para não... Poderia ter começado, já ter chamado desde hoje X e Y, para quem quiser, né? Mas eu preferi fazer com A e com B para não trazer o X e o Y. De qualquer maneira, agora vejam. 20 por 4 dá 5, o 7 passa somando. 5 mais 7 é X, então o X é igual a 12. Já descobriu o valor de X. Agora eles deram o valor da escala B. Eles disseram que B é 22, então eu vou descobrir o A, que eles chamaram de Y. Y está para 4, assim como 22 menos 7. Porque eles deram que na escala B, na escala 2, a informação que eles tinham, a temperatura lá na escala era uma temperatura qualquer, no caso 22. 22 menos 7 dá 15. 4 vezes 15... Então, Y vai ser 60. 12 e 60 está na letra B de Berlamino. Isso é a questão 35. Pode copiar. Bom, a 36 foi aquela que eu falava assim, ó. Um produto custa 5 e aumentou para 8. Qual o percentual de aumento? Qual o percentual de desconto? No caso, eles disseram que diminuiu de 8 horas para 5 horas. Então, isso significa uma diminuição de 37,5%. Para compensar, vai ter que se dar um acréscimo de 60%. Mas claro que isso pode fazer para o raciocínio. O raciocínio é o seguinte. Se cada técnico faz 240 páginas em 8 horas, cada técnico faz 30 páginas por hora. 30 páginas por hora. Se eles trabalharem só 5 horas, cada técnico fará 150 horas. Ora, mas eles faziam antes 240. Então ele está perdendo 90 horas. Tu imagina que se fosse 10 técnicos, por exemplo, e cada um está fazendo 90 horas a menos, então já estamos perdendo 900 horas. 900 páginas. Desculpa aí. 150 páginas. 30 páginas por hora, em 5 horas, 150 páginas. Como o normal é fazer 240 páginas, eles estão deixando de fazer 90 páginas. Cada técnico por dia. Se fossem 10 técnicos, estariam deixando de fazer 900 páginas. Agora pensa bem. Se cada técnico está trabalhando 5 horas e nesse ritmo eles fazem 150 páginas por técnico,
Essas 900 páginas que estão faltando, precisariam de quantos técnicos para fazer? Já que cada técnico faz 150. Então, se um técnico faz 150, essas 900 que estão faltando, precisariam de, no caso, X seria 6 técnicos. Então, em cada 10 técnicos, eu precisaria contratar 6, que significa 6 em 10 ou 60 em 100. Eu preciso 60% mais. Ou ainda, eu poderia ter feito o seguinte: se antes era 240 e agora 150, 240 dividido por 150 dá 1,6. E ainda, 150 multiplicado por 1,6, que é aumentando 60%, chega-se em 240. Por vários caminhos você tem condições. Não foi das melhores explicações aqui, porque essa aí, no fundo, não precisa nem raciocinar. Pela dica que a gente já tinha trabalhado. Que eu disse, olha que quando volta com 37,5 vai com 60. Então foi dito e feito. Trabalhem nessa linha e qualquer coisa a gente atende vocês no fórum. A número 37 é divisão proporcional. Então a 37 é divisão proporcional. 20K mais 25K mais 35K é igual a 560. 70K é igual a 560. K vai ser 560 dividido por 70. É, né? Não por 80? 80. K vai ser 7. 7 vezes 40, 140. 7 vezes 25 dá 175. E 7 vezes 35, 245. E isso está na letra C de Carlota. Divisão proporcional e das mais fáceis que a gente fez. Por que a gente foi mal? Quem foi? Bom, pessoal, a 38 foi, a meu ver, a mais inteligente da prova. Se eu fosse fazer a 38, é um problemaço, porque ela é proporcional a 1 e raiz de 2, então de um lado é 1K e do outro lado é K raiz de 2, e K vezes K raiz de 2 é igual a 1 metro quadrado. E se nós fôssemos fazer isso que eu fiz até, só por curiosidade, deixa eu ver se eu trouxe, só falta ter deixado. Só para vocês, quem quiser descobrir essas dimensões desta folha que tem 1 metro quadrado, que é a A0, tá, pessoal? Quem for descobrir isso, acharia... Aí eu quero ver quem é que descobre em casa, porque eles podiam perguntar quais as dimensões de uma folha que tem lados proporcionais a 1 e raiz de 2 e tem 1 metro quadrado de área. A resposta seria raiz quarta de 8 sobre 2 e aqui raiz quarta de 32 sobre 2. Como que eu cheguei nisso? Descubra você. Só que não era para fazer tudo isso. Eles disseram que a folha A0 lá, que tem 1 metro, faz conta que essa folha tem 1 metro quadrado. Aí ela, pelo lado maior, ela é dividida ao meio, uma vez, e elas foram tão inteligentes que eles disseram bem claro, A0. Então aqui é A1, quando dobrou a primeira vez ficou A1, ó. Aí o lado maior é esse. Aí dobrei de novo, A2 é esse tamanho. Aí pelo lado maior que é esse, dobrei de novo, ficou desse tamanho. E a quarta dobra, dobrei de novo, ficou aqui. Mas ele dobrou 4 vezes a metade. E se ele dobrou 4 vezes a metade, pessoal, ele ficou a metade, depois ficou a quarta parte, depois a oitava parte, depois 16 partes. Então ele vai ficar 1/16 do tamanho original, que era 1 metro quadrado. Portanto, 1/16 de 1 metro quadrado. Porque quando ele dividiu a primeira dobra, ficou a metade. Quando dividiu de novo a metade da metade, é a quarta parte. 1/8 e 1/16. E se você não acredita, então veja aqui
Conte quanto tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faça como eu fiz. Dobra a primeira vez, dobra ao meio, dobra a terceira vez e dobra a quarta vez. Aí você vai ver que vai dar, ficou dividido em 16 retângulozinhos, que é 1/16 do tamanho original. Sem razão, essa sim é raciocínio lógico. Muito boa questão. Parabéns para a FAURGS. Bom, a 39 ela irritou um pouquinho, porque a gente via que era uma PG, mas de saída não parecia que era a soma dos termos. Então eu vou fazer assim um pouco rapidamente, mas você pode depois se debruçar com mais. Eles diziam assim, o primeiro colocou 10 centavos. Aí eu coloquei o dobro do que havia. Só que agora é o dobro do que tem, já tem 30. O dobro é 60. Só que agora já tem 90. O dobro é 1,80. Só que agora já tem 2,70. O dobro é 5,40. E eis, pessoal, que tirando isso, daqui para cá, ó, eu consigo obter cada um multiplicando por 3, ó. Pode fazer a conta em casa. Então, exceto o primeiro que não multiplica por 3, daqui para frente é uma PG. Então, vamos ver que PG é essa. Porque eu não vou fazer esse raciocínio todas as vezes, por mais que o problema até me deixa eu fazer isso de raciocínio, mas aí eles fazem de maldosos, para obrigar o cara a dizer, eu vou caminhando, mas no fim é umas quantas quadras, né? Ora, a soma dos termos de um APG, aí que tá, né? É a 1 que multiplica Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Justamente eles colocaram a Q menos se usa, e aí colocaram. O que vão fazer, né? Pelo menos falaram, nós falamos. Claro que eu achava que poderia cair um APG de crescente limitado. Cansou de cair, eles colocaram essa hoje. A soma dos termos da PG, não se esqueça que tem mais um aqui, ó. A soma dos termos da PG vai ser A1, que no caso seria 0,2, vezes, a razão é 3, ó, porque vai multiplicando por 3 e vai obtendo um novo 3 na N menos 1 sobre Q, que é 3 menos 1. Só que eu sei que o micro-ondas custa 218,70. Mas como aqui tem 10 centavos, eu vou colocar 218,60. Porque eu já tenho 10 centavos aqui, tá me faltando só isso. E aí eu vou fazer as contas. 218,60, aqui vai ficar 0,2, que multiplica 3 na N menos 1 sobre 2. Pessoal, 0,2 dividido por 2 dá 0,1. E dividir por 0,1, porque aqui que está multiplicando, ele passa dividindo. Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então, isso aqui vai ficar 2.186 é igual a 3 na N menos 1. E aí, o 1 passa somando, fica 2.187 é igual a 3 na N. Acontece que eu sei que 3 na quarta é 81, 3 na quinta é 243, 3 na sexta é 729 e 3 na sétima é 2.187. Então, se eu faço a decomposição em fatores primos, como a gente explicou, tá? Eu vou descobrir que isso aqui é 3 na sétima e que N é igual a 7. Porém, como tinha mais um N aqui, ó, que foi os primeiros 10 centavos, então com 8 parcelinhas eu consigo exatamente o valor do micro-ondas e por isso que a resposta é a letra A de Ana Aurelino. Pode copiar. Bom, a número 40 nós tínhamos no livro e os alunos muito me perguntaram, né? Então, se os adultos ou jovens pagam 50 e os crianças 25, o total é 5.250.
teve X, o total é 120, X pagaram 50 e 120 menos X. Aquela ideia assim que a gente falou, ó. Se tudo é 120, daqui até aqui é X, daqui até aqui é 120 menos X. Lá no Matematiquês. Então, 50 vezes X, que pagaram X pagaram 50, e 120 menos X pagaram 25, e tudo isso é igual a 5.250. Aqui nós temos 50x, mais 20, aqui vai dar 25 vezes 120, que vai dar 240, dá 3.000, né? Vamos fazer a conta aqui. Eu estou na corrida. Estou na corrida. Estou com o tempo meio esgotado, por isso que eu estou correndo aqui. 25 vezes 120 dá 3.000. Menos 25x é igual a 5.250. 25x vai ser igual a 2.250. E 2.250 dividido por 25 dá 90. Então x vai ser 90, que é os que pagaram 50, e e o y, enfim, vai dar 30. E a resposta é letra C de Carlota. 41. Vocês podem entrar com recurso se quiserem, embora vocês tinham perfeitas condições de responder, mas o recurso é o seguinte, ó. A presente questão deve ser anulada porque trata-se de uma questão de geometria analítica. E se você se perdeu foi porque você não conheceu muitos termos. Eles falaram em equação da reta. Equação da reta caracteriza a geometria analítica, não é uma função de primeiro grau, pelo menos oficialmente. Claro que vocês tinham condições de resolver, mas dá para quem quiser entrar com recurso, porque quem se atrapalhou... Isso aqui, no caso, eles colocaram não só a equação da reta, e sim a equação geral da reta. Então, solicitamos a anulação da questão porque ela é uma questão de geometria analítica. Muito bem. Aí, no caso, o coeficiente angular é 2 dividido por 8. Então, o A vai ser menos 1/4 e o B é 2. A nossa equação seria menos 1/4 de x mais 2. Passa o 2 para o outro lado. Y menos 2 é igual a menos 1/4 de x. O 4 passa para cá, multiplicando tudo, fica 4y menos 8 é igual a menos x. E 4y, no caso eles colocam na outra forma, x mais 4y menos 8 é igual a 0. Isso é a equação geral da reta, letra A de Anaurelino. A número 42, pessoal, desculpe que eu estou com o tempo, no fim me pegou um pouquinho. A número 42 é um perímetro e ele quer saber, perímetro 28, um retângulo de maior área. O retângulo de maior área se chama quadrado. Então tu pega 28, divide por 4, dá 7. 7 ao quadrado, 49. Letra C. Nós falamos em aula isso aí também. O quadrado é um retângulo de área máxima. Então, no caso, também falado em aula, né? Dá 49, letra C. A número 43, pessoal, dá uma equação do segundo grau, mas vocês só de saberem que uma das respostas era 40 centímetros e que as áreas eram iguais, tu fazia por raciocínio lógico. Porque uma dimensão vezes a outra tinha que ser igual, a do retângulo igual a do quadrado. Então aí sobra que 0, a única possível é a letra D, 0,9 e 0,4 metros. Porque a outra que fala em 0,4 metros, que é a letra A, que é 40 centímetros, eu já sabia que um era 40 centímetros. Então, só que as dimensões 0,4 vezes 0,6 não é igual a 0,9 vezes 0,9. E eles estavam dizendo que as dimensões tinham que ser iguais. Mas oficialmente, as dimensões é o seguinte, ó.
Uma era 0,4, a outra era 0,4 mais x, e as dimensões quadrangulares eram x. Então aqui vocês vão resolver a equação x ao quadrado é igual a... aqui é 0,3. É igual a 0,4 que multiplica x mais 0,3. Resolvendo isso aqui vai dar x ao quadrado é igual a 0,4x. Não, mas estava tudo em 30 centímetros, né? Então aqui vamos fazer assim, ó, 40 e 30 mais x. Então, rapidinho aqui, x ao quadrado, que é a área da quadrada, é igual a 40 que multiplica x mais 30, que ficaria 40x mais 1200. Então, x ao quadrado menos 40x mais 1200 igual a zero. Vocês vão encontrar 60 positivo e menos 20. E aí dava 60 as dimensões. 60 por 60 as dimensões do x. A número 44 a gente fez em aula também, que foi aquela que eu escolhi o ponto P para fazer o triângulo, tá? E o que aconteceu? Esse triângulo aqui, ó, eles dividiram em 3 partes iguais, M, N e O, e aqui um P qualquer não interessa. E é M, N, O. E eles querem o triângulo M, P, O. Tá? Ora, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, esse triângulo aqui é igual a esse outro triângulo aqui, que somado vem a ser a quarta parte do retângulo. Tá? Esse aqui é a quarta parte do retângulo, então a área do retângulo é 4 vezes maior que esse triângulo aqui, e por isso que a resposta é a letra C de Carlota. Desculpe aí a rapidez com que eu estou falando, mas aqui, ó, dá para ver por raciocínio lógico que isto aqui, mais isto, vem a ser a quarta parte. Façam com cartolina essa aí. A número 45, nós já havíamos feito em aula exatamente igual, também se faz por raciocínio lógico. Fizemos, inclusive, com x ao quadrado, que dava 3x ao quadrado sobre 8, tá? Fizemos essa e até com Pitágoras misturado, tá? Então, esta aqui, isso aqui mais isso dá metade. Só aqui, então, já tira dos 4, já tira 2. E isto aqui, ó, é a metade da quarta parte. Se ele tem 4 metros quadrados, um quadrinho é 1 metro, e isto aqui vai ser meio. Então, 4 menos 2,5 dá 1,5. Letra A. E a última é o Pitágoras, 5, 12, 13, que nós já tínhamos dito que ia cair na prova. Eu explico melhor depois, que no fim fiquei com o tempo esgotado. Agradeço a todos, o Pitágoras descubro como é que é, e a gente continua atendendo vocês no fórum. Muito obrigado e até a próxima!